ilustração que eu contei para as crianças é exatamente aquilo que é a mensagem do Senhor para o povo naquele tempo. O princípio ali que está bem claro, né? Então Deus chama os sacerdotes e Deus faz essa questão, né? Deixa eu perguntar para você, em outras palavras, santidade é contagiosa? Santidade contagia? Não, né? Saúde contagia? Se você está passando mal, você está com a febre, vamos lá, vamos voltar para um tempo bem próximo aqui. Você estava com Covid. Então, a pessoa está contaminada com Covid. Aí, se eu colocar uma pessoa saudável perto da contaminada, a saúde vai passar para o contaminado? É o contrário. É o contrário. Não é o saúde não é contagiosa. Assim também, queridos, a primeira coisa, e eu quero ser bem direto aqui, a primeira coisa que o texto já propõe para a gente é que santidade não é contagiosa. Se você ler os versos de 10 a 14, você vai ver que esse teste de santidade, a coisa limpa não purifica a impura, mas é a impura que contamina a limpa, é algo que Deus já falou na lei. Se você ler em Levíticos capítulo 6, Número capítulo 19, fala que aquilo que é impuro contamina aquilo que é puro. Então, esse é um diagnóstico que Deus está dando sobre aquela nação. Essa é uma coisa que Deus está revelando ali. Deus está anunciando para aquele povo que está reconstruindo o templo, que está fazendo a obra de Deus, que por mais que eles estejam em ação fazendo aquilo que Deus pediu, eles não estão vivendo conforme Deus quer que eles vivam. Né? E o diagnóstico é claro, assim é este povo e é assim toda a obra das suas mãos. Uma das coisas que nós precisamos entender, meus queridos, é que muitas das vezes a gente está achando que Deus trabalha no mercado das trocas. Deus trabalha no mercado de se eu fizer, Ele vai me dar, e se eu não fizer, Ele não vai me dar. E a gente perde o discernimento, a gente perde o entendimento de que Deus é um Deus gracioso. Deus é o Deus da graça. E o que significa graça? Qual que é o significado de graça? Senão, um favor que não é merecido. Se você está esperando graça de Deus em retribuição a alguma coisa que você faz, você não entendeu o que é graça. Você ainda continua numa fé pagã, numa fé de retribuição, numa fé onde você entende que Deus só vai te abençoar se você fizer tudo aquilo que a lei de Deus mandar. E esse é um entendimento destruidor, devastador, porque ele engana, ele é enganoso. É essa falsa espiritualidade, essa falsa religiosidade, essa falsa postura de que nós achamos que Deus é refém daquilo que fazemos. Não é isso. O que nós precisamos entender é que a obediência prática nem sempre é resultado de uma vida alinhada com os propósitos de Deus. Deus chama a atenção daquele povo, Deus fala que eles estão parados, Deus fala que eles pararam de construir o templo, eles se voltaram para si mesmos. A primeira palavra de Deus mexe com o povo começa a obedecer, depois o povo desanima vendo que aquela casa, que aquele templo não é tão belo, não é tão suntuoso como já foi um dia. Deus anima o povo, Deus fala que vai estar com aquele povo retoma a construção, e agora Deus chega e fala assim: ei, vocês estão fazendo, tá bonitinho, mas tá em pecado, tá sujo. Tem um problema aí. Porque a retomada da obediência por si só não purifica um coração que carrega ali a raiz do pecado. Queridos, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, quando nós estudamos as Sagradas Escrituras, nós vemos que desde a queda o homem é um ser pecaminoso. Quando nós olhamos o profeta, quando nós lemos os Salmos, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Queridos, Deus não é um Deus refém de obras religiosas. E não é por obras religiosas que Deus vai abençoar as nossas vidas, não é por obras de caridade que Deus vai abençoar as nossas vidas. Porque quando nós pensamos um pouco teologicamente, doutrinariamente falando, nós entendemos a doutrina da depravação total do homem.
E o que isso significa? Significa que o pecador é incapaz de qualquer ato puro, porque ele está contaminado pelo pecado. Então, por mais que as aparências possam parecer boas, é aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 7, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós achamos que Deus se satisfaz pelas obras que nós produzimos. Não, eu frequento a igreja. Eu sou um frequentador assíduo, eu não perco um culto. Aí você chega na segunda e fala assim, o que o pastor pregou ontem? Não sei, mas eu estava lá. Eu estava lá, presente. Qual foi o texto bíblico que o pastor leu? Não faço a mínima ideia, mas eu estava lá. Essa espiritualidade automática, essa perspectiva de achar que Deus se impressiona com aquilo que nós fazemos. Querido, Deus não se impressiona com você. Querido, antes da gente chegar diante de Deus e perguntar para Deus assim, Deus, o que eu posso fazer pelo Senhor hoje? A gente precisa se colocar diante de Deus, nós precisamos orar diante de Deus, pedindo que Ele faça em nós aquilo que jamais nós conseguiríamos fazer sozinhos. Deus, existe alguma coisa no meu coração, nos meus desejos, nas minhas vontades, nos meus amores, nas minhas afeições, que por mais que eu sei que lutam contra mim, por mais que eu sei que eu tento me libertar dela, os vícios, existem coisas na minha vida, Deus, que eu tento me libertar, mas eu não consigo, porque só o Senhor pode me libertar dessas amarras, só o Senhor pode me libertar desses grilhões, só o Senhor pode, de fato, me livrar por meio de Jesus Cristo, seu Filho, porque se o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. A gente tem que parar de achar que Deus se impressiona com qualquer ato de bondade na nossa vida. A santidade começa quando nós entendemos realmente a nossa situação diante de Deus. E nós confessamos o pecador que nós somos. Queridos, santidade não é contagiosa. Não é porque você anda com gente crente que você é crente. Não é porque você anda com gente piedosa que você é piedoso. Não é porque você pode até imitar, você pode até fazer as mesmas coisas que eles fazem. Saber orar do jeito que eles oram, saber os textos bíblicos que eles sabem, ter o mesmo estilo de conversa que eles têm. Você pode até fazer as mesmas, cantar junto com eles. Você pode cantar junto com eles no momento do louvor. Você pode dar uma aula dominical, teológica. Tem muito teólogo bom no inferno também. Afinal de contas, o diabo deve ser o melhor dos teólogos. Porque a própria Bíblia fala que ele crê e treme. Minha mãe costuma falar assim, crente até o diabo é. Ser crente não é o segredo do negócio. Existe uma diferença entre crer por saber que existe e ter aquela fé salvadora que transforma. Porque, querido, se o nosso coração não estiver no lugar certo, toda obra que nós fazemos para Deus é impura. Santidade não é coisa que eu desenvolvo. Santidade é uma coisa que me é dada. Santidade começa de fora, de Deus, para dentro. É a atuação de Deus em mim. É Ele quem efetua em vós tanto o querer como o realizar conforme a sua vontade. Santidade não. Você não pega a santidade. É a santidade que te pega. É Deus que te alcança. A palavra de Ageu para aquele povo é a palavra de Deus para as nossas vidas hoje. Toma cuidado. Porque o seu serviço pode estar nota 10. Mas você está fazendo o seu serviço com as mãos sujas. E quando as suas mãos estão sujas, o seu serviço está sujo. Tem uma frase que o pastor Hernandes fala que me pega muito. Tem muita gente fazendo a vontade de Deus sem ser de Deus. Querido, deixa eu falar para você um negócio. Mas, pastor, eu preguei, pastor. E só acredito que quando eu preguei, 3 famílias se converteram.
A questão não é essa. A questão é que nós precisamos entender que a gente não consegue viver a vida segundo a vontade de Deus sozinhos. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de uma vida cheia do Espírito Santo. E a segunda coisa que eu quero que vocês entendam aqui, que a graça precede a bênção. Olha, se você pegar o texto dos versos 15 a 19, você vai ver assim: agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia. Deus volta e começa a questionar o povo de novo. Considerem tudo que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugens, com granizo, em tudo o que vocês fizeram. Mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nós percebemos que Deus manda o povo olhar para trás e perceber aquela situação difícil que eles estavam vivendo. E Deus está falando que aquela situação difícil era o próprio Deus disciplinando o povo. Essas eram as maldições da aliança prevista lá em Deuteronômio, capítulo 28. Se você pegar o capítulo 28, você vai ver que Deus está sendo fiel. Olha como é que Deus é fiel. Ele é fiel quando promete bênção, ele é fiel quando promete disciplina também. E lá em Deuteronômio 28 fala que essa maldição recairia sobre um povo que negligenciava a vontade de Deus, negligenciava a obra do Senhor. Só que tem uma coisa aqui muito interessante, queridos, presta atenção. Como é que o texto no verso 17 termina? Eu fiz isso tudo com vocês e não houve entre vocês um sequer que se voltasse para mim. Nem a disciplina divina foi o suficiente para produzir esse arrependimento genuíno. Deus pesou a mão, e Deus pesa a mão muitas vezes e a pessoa não se arrepende. Deus vai disciplinar, ele prometeu a disciplina, mas a disciplina só constata aquilo que é a realidade daquele povo. O coração estava longe de Deus. Deus castiga algumas pessoas, sim, castiga. Tem gente que está debaixo da disciplina de Deus e continua vivendo de pecado em pecado, porque um abismo chama outro abismo. Nós precisamos olhar que o coração não se voltava para Deus. Por quê? Porque o voltar o nosso coração para Deus não depende de nós. O nosso coração precisa ser voltado para Deus. O nosso coração precisa ser redirecionado para Deus. E é aqui que o texto dá um cavalo de pau, é aqui que o texto dá uma virada. Não porque o povo finalmente produziu a obediência suficiente, mas porque Deus declara unilateralmente, de hoje em diante, verso 19, eu abençoarei vocês. Queridos, isso nos lembra algo muito importante. Deus é fiel a quem? Deus é fiel a quem? Deus é fiel a Ele mesmo. Deus é fiel a Ele mesmo. Porque fidelidade contratual significa que as duas partes precisam cumprir plenamente os acordos. Se eu faço um acordo com o Luiz e eu quebro a minha parte do acordo, você não pode quebrar a sua, legalmente? Quando que Deus fez uma aliança com Abraão? Lembra que mandou dividir os bichos? Lá em Gênesis. Abraão ficou o dia todo lá esperando Deus aparecer, espantava os bichos, né? Porque as aves de rapina, ia lá e ele espantava, estava meio sonolento, e aí Deus é Deus, né? Deus, assim, Steven Spielberg aprendeu com Deus, aí Deus chega com a tocha de fogo. Pensa, os efeitos especiais. Gente, o Antigo Testamento, né, era muito mais que 4K, gente, o negócio acontecia ali assim, o pessoal via aquilo tudo. Aquele era um tipo de contrato fechado, onde as duas partes passavam entre os animais mortos. Era assim que assinava o termo. Você sabe o que significa isso? Quando eu fazia um contrato com alguém com aquela disposição de animais, eu passava falando, eu vou cumprir esse contrato. E que aconteça comigo o que aconteceu com esses bichos se eu não cumprir. Era um contrato de vida ou morte. Que aconteça comigo o que aconteceu com esses bichos. E quem passou no meio dos animais? Deus. Abraão passou? Não, porque Deus não estava fazendo uma promessa para Abraão. Deus fez uma promessa que pegou Abraão e colocou Abraão como beneficiário dessa promessa. Mas Deus jura por si mesmo. Deus, ele é fiel a ele mesmo. É por isso que ele não falha, porque Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Ah, fiel a mim. Não. Ele é fiel a ele mesmo.
E Deus prometeu abençoar o povo da aliança. Nós experimentamos a bênção não porque nós somos fiéis para receber o cumprimento da promessa, mas porque Deus é gracioso e Ele mesmo se comprometeu em abençoar. É o próprio Deus que, quando fala para Israel em Deuteronômio, falou: você acha que eu escolhi vocês por quê? Vocês acham que vocês eram a melhor nação, a nação mais poderosa? Não. De um jeito bem educado e polido que Deus é, vocês eram um povinho qualquer, pequenininho qualquer, e eu resolvi fazer de vocês uma bênção para as nações. Não existe mérito em Israel. O que existe sobre Israel é graça. O que existe sobre a igreja, queridos, é graça. Nós somos um povo agraciado. Presta atenção na estrutura. O alicerce foi lançado, a obediência começou, mas a bênção não é apresentada aqui como um salário pago ao esforço das pessoas. A bênção é uma palavra declarativa de Deus. Eu vou abençoar vocês. Eu vou ser favorável a vocês. Aqui é um decreto que procede, ou precede, a qualquer fruto que possa ser visto. Queridos, você precisa entender que você não trabalha para merecer as bênçãos. Para de buscar as bênçãos. Deixa eu falar uma coisa com você. Pare de correr atrás de Deus para ter bênção. A gente muitas vezes se pega nesse ciclo vicioso de achar que por muito que a gente obedeça, por mais que a gente faça por Deus, mais a gente vai ser abençoado. Você está muito mais interessado naquilo que Deus pode te dar. E isso é complicado. Eu costumo ver aí uns meninos que os pais têm que falar assim: liga para sua avó, menino. Ligou para sua avó essa semana, menino? Já falou para sua avó? Não sei o quê. Mas sempre que a avó chega, cadê meu presente? Né? É menino, a gente sabe. A gente não pode esperar muita maturidade, não, mas é um menino. E às vezes a gente está tendo esse mesmo relacionamento com Deus, achando que Deus vai nos recompensar porque a gente está fazendo bonitinho. Queridos, às vezes a gente acha que é igual algumas famílias propõem, né? Olha, se você passar de ano com notas boas, eu vou te dar isso no final do ano. Todo pai já fez isso. Amém? Todo pai. Se você passar, você vai ganhar a bicicleta, vai ganhar o videogame, vai ganhar o tablet. Aí o menino, ó, toma ali, estuda. Aqui vai. Passei de ano. Querido, passar de ano é um favor para os pais? É obrigação, né? Não, estudar é obrigação deles. Mas a gente dá o presente porque a gente é bom para os nossos filhos. Queridos, e não é por nada, tem muito pai que o filho não tira aquelas notas perfeitas, só passou. Mas eu passei, pai. Então tá, vai ganhar o videogame. Mas se melhora para o próximo ano. Nós não podemos entender que Deus funciona assim. Nós precisamos entender que a mesma lógica funciona com relação à nossa pecaminosidade. Você acha que você se tornou santo o suficiente para ser salvo? Você acha que Deus olhou para você e falou assim: não, agora ele está bonitinho, agora eu vou salvar? Queridos, não. Nós somos salvos, Paulo fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de vocês. É dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Salvação é um ato exclusivo de Deus por nós. É um ato da graça de Deus. É um ato que nós não merecemos, mas que Deus resolve fazer por nós. Não vem pela nossa produção de santidade, para que nós não nos envaideçamos, para que nós não nos orgulhemos. Olha o quão santo eu sou, eu me orgulho da minha santidade. Isso não vem de vós, não vem de nenhuma obra, para que ninguém se glorie. Quando é que Deus resolveu nos salvar? Foi quando ele viu alguma coisa em nós, ou muito antes de Deus ver alguma coisa em nós, ele já tinha decidido salvar. Queridos, eu entendo a onisciência de Deus não como algo como algo constatativo. Aquilo que Deus vê, ele vê porque ele determinou que aconteça. Então, a presciência de Deus constata a sua soberania. Aquilo que Deus já sabe do futuro, de maneira nenhuma pode ser alterado. O que Deus via, nossa realidade, nós somos pecadores.
Ele resolveu, ele nos salvou desde a fundação do mundo, a palavra de Deus diz. Deus não foi pego de surpresa. Deus já tinha um plano. E aqui a palavra que Deus dá para o povo é desde hoje. É uma linha do tempo desenhada inteiramente por Deus, não pelo desempenho do povo. Desde hoje, eu vos abençoarei. Isso para nós é muito importante, querido. Tem muita gente esperando o momento certo para tomar uma decisão, esperando estar bem o suficiente para se achegar até Deus. Tem muita gente aí esperando sem necessidade nenhuma. Tem gente que... Eu vi um vídeo essa semana, deixa eu explicar. Eu vi um vídeo essa semana que eu achei assim, gente, essa menina foi genial. Genial. Ela começa a falar assim, quando você contrata o pintor para pintar a sua casa, você compra a tinta e pinta a casa toda para ele chegar e pintar? Não. Quando você contrata o pedreiro para reformar o seu banheiro, você compra o material e reforma o banheiro sozinho para que ele chegue lá depois e está tudo reformado? Não. Eu não vou falar de faxina não, porque tem umas mulheres que são doidas, que dá a faxina antes da faxineira chegar para não... Né, isso aí eu não vou falar. Tem gente doida assim. Não, eu não vou matar de vergonha, essa bagunça aí arruma. Aí o marido fala assim, se eu soubesse que você ia fazer, eu não tinha chamado, né? Você faz isso? Você chama um mecânico para consertar o seu carro, você compra as peças e troca, ele chega lá e... Não? Por que sua vida com Deus, você quer arrumar ela primeiro para Deus chegar depois e não fazer nada? Você acha que você dá conta de arrumar sua vida? Gente, a palavra de Deus nos chama. Vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados. O convite da graça é um convite para aqueles que estão desarrumados, desajustados, desorientados, desorganizados. Porque é Deus quem organiza a vida. É Deus quem coloca tudo no lugar. Tem muita gente aí vivendo o que não é necessário viver, porque está tentando com os próprios esforços consertar a vida. O que a gente vê em gabinete pastoral, o que a gente vê de conversa, o que a gente vê de testemunho de pessoas falando isso e aquilo, tentei. Eu costumo eu dar um conselho para essas pessoas, você tem que parar de tentar. Você está tentando demais. Para de tentar, entrega isso para alguém fazer. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, ele fará. Eu gosto da versão que fala assim, e tudo ele fará. A gente não é especialista em vida. É Deus que tem todo o poder, toda a autoridade, tudo aquilo que é necessário. Nós não podemos inverter o evangelho. O que o evangelho é? É uma boa notícia. A gente não pode inverter. A bênção de Deus sobre o seu serviço não é uma recompensa por sua santidade, não é porque você produziu, é graça que antecede e capacita a santificação que virá. Santidade só acontece depois que a gente é salvo, perdoado, é filho. Lembra da parábola do filho pródigo? Sim, ele não é digno de ser chamado filho, mas eu chamo ele de filho. Ele não é digno de andar com as sandálias, mas ele anda com as sandálias. Ele não é digno de vestir a melhor roupa, mas eu vou dar a melhor roupa. Ele não é digno de usar o anel da família, mas eu vou dar o anel da família, porque é o Pai que decide. Salvação tem a ver com o que Deus faz em nós, não o que nós fazemos para conseguir algum favor de Deus. Isso precisa impactar, queridos, a nossa espiritualidade. Isso tem que mudar a maneira como você ora. Isso tem que mudar, isso tem que te impactar para que isso mude a sua vida, para você voltar para a sua casa hoje diferente. Isso precisa te impactar para que você se aproxime da ceia do Senhor, da Santa Ceia. Não como alguém que precisa provar que está pronto, mas como alguém que já foi declarado bendito pela graça de Deus. Porque essa é a palavra de Deus para a vida da sua igreja. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos comprados por preço, e o preço foi o sangue do Cordeiro derramado. E se o Espírito testifica com o nosso Espírito, conforme Paulo fala em Romanos, que nós somos filhos de Deus,
Então, queridos, não é falta de humildade, mesmo você entender que você é um pecador miserável que merece o inferno, falar, eu sou filho do rei, eu estou em obras, eu estou em acerto, Deus está agindo, mas não, eu não alcanço a bênção de Deus, a bênção vem porque Deus declara a bênção sobre minha vida. Pare de tentar merecer alguma coisa de Deus e viva na graça. Entenda as verdades que a palavra de Deus declara sobre nossas vidas. As bênçãos de Deus não são frutos dos nossos méritos, mas é tão somente fruto de um Deus gracioso sobre nós. Essa mentalidade do merecimento, isso não pode funcionar na vida do crente. Porque nós não merecemos. Nós não merecemos. E o terceiro e último lugar é uma palavra específica aqui para Zorobabel. Olha o que Deus fala para ele, a partir do verso 20. E a palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu no mesmo dia. No mesmo dia. É o mesmo dia. No 24º dia do mês, dizendo, fale a Zorobabel, governador de Judá. Percebeu que é a única vez que Deus não cita Josué, filho de Josadaque, e o povo? Essa é uma palavra específica para Zorobabel. Fale a Zorobabel, governador de Judá. Farei tremer o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei os carros de guerra e os que andam neles, os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar. Porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. No mesmo dia, Deus chega para Zorobabel e fala essa visão apocalíptica. Tronos derrubados, reinos destruídos, cavalos e cavaleiros destruídos. Visão aqui apocalíptica. E a imagem aqui, queridos, é de um Deus soberano. Eu governo sobre todas as coisas. Eu estou acima de todas as coisas. Eu sou o Deus sobre toda a história, sobre toda a política, sobre todas as nações. Nada escapa ao meu decreto, nada escapa à minha soberania. E esse Deus vira e fala, e você, Zorobabel, você é meu servo. Eu farei de você um anel de selar. Talvez se você ler esse texto aqui assim, desapercebido, talvez você ainda não está acostumado com aquilo que as Sagradas Escrituras diz, com a história bíblica. Mas o peso dessa frase é quando nós lembramos quem Zorobabel era. Zorobabel, ele era descendente de Jeconias, o rei sobre quem Deus havia declarado o oposto. Deus desfez Jeconias como um anel de selar. Se você vê lá em Jeremias, no capítulo 22, verso 24, fala assim, ainda que Jeconias fosse anel de selar na mão direita do Senhor, dali ele o arrancaria. Então, Jeconias ele foi removido, um selo removido. E quem é Zorobabel? Neto de Jeconias. E o que Deus está falando aqui, queridos? Que aquela maldição pronunciada sobre a linhagem real é revertida pela graça soberana de Deus. Aquela maldição não foi retirada porque Zorobabel mereceu mais que o seu avô, mas porque Deus o escolheu para isso. E deixa eu te explicar, você sabe por que um rei usava um anel? Acho que você já viu alguns filmes, tinha aquelas correspondências, né, que derramavam um material, uma vela, né, como é que é? Uma cera, e aí colocava o selo real, assim, aí com o anel, colocava o selo real. Aquilo era alguma coisa que falava assim, essa mensagem vem direto do rei. É selada, é o rei, isso aqui é vontade do rei. É uma mensagem autêntica, era um instrumento que dava à mensagem a própria voz real. O anel era a coisa mais íntima que o rei tinha ali com relação aos instrumentos oficiais. E ser feito selo é ser tomado como uma extensão da própria autoridade, do próprio afeto de quem sela. Queridos, que Deus fala, eu tirei isso do seu voo, mas eu estou retornando para você. Você é um anel de selar, eu farei de você um anel de selar.
E a gente precisa entender que essa linguagem aqui é apocalíptica. Ela tem um cumprimento lá e ela tem um cumprimento também em outros tempos, em outras eras. E se você prestar atenção, Zorobabel aparece na genealogia de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Jesus é um descendente direto, o que foi prometido a ele, tipologicamente ser escolhido, ser tomado, ser selado como servo, encontra seu cumprimento pleno naquele que é por excelência o servo do Senhor. A Zorobabel foi dado o selo oficial, o selo pessoal, mas a igreja recebe em Cristo, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. É o Espírito de Deus que vem em nossas vidas após ouvirmos a mensagem do Evangelho. Quando ouvimos a palavra da verdade. A gente precisa, querido, se desensimesmar, a gente precisa se achar menos, não é mais, não. O meu coaching aqui é um coaching reverso. Não é para te empoderar, não, é para te colocar no seu devido lugar, para você entender que você não é nada e que eu também não sou. Não é por nossa causa, não é por nossa escolha, não é por mérito nosso, mas nós fomos escolhidos, segundo o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 1:14, antes da fundação do mundo. E essa palavra, esse termo que o apóstolo Paulo usa, é o mesmo texto usado aqui para Zorobabel. Olha o que Calvino diz, essa lógica. Ele fala assim, a escolha de Deus não repousa em qualquer dignidade prevista no eleito, mas unicamente no beneplácito de sua vontade. Zorobabel não é selo porque é digno, mas porque Deus, gratuitamente assim, o decretou. Queridos, eu não sei qual é a sua história. Eu não sei quais são os seus desafios, eu não sei quais são os seus problemas. Talvez você tenha uma história difícil de relacionamentos familiares, perdas, prejuízos. Talvez alguém da sua família trouxe alguma vergonha muito grande. Seu pai, seu avô, alguém fracassou, o sobrenome da sua família é manchado. Talvez você mesmo já viveu muito tempo afastado de Deus, sentindo que o seu passado te desqualifica, que você não é digno. Talvez ainda hoje você tenha esses pensamentos, nossa, eu sou pequeno demais, não, é tarde demais, não, eu sou sujo demais. Ah, não, Deus tem pessoas melhores, Deus vai usar pessoas melhores. Existem pessoas melhores do que eu. Já falar, Zorobabel também era assim. Zorobabel também vivia sobre a sombra do erro do passado do seu avô. O próprio Deus falou para o avô dele que o arrancaria. Mas agora o mesmo Deus que tira é o Deus que está chegando para Zorobabel, agora chamando Zorobabel de meu servo e fazendo dele um anel de selar. Queridos, a história da sua família não tem a última palavra sobre a sua realidade. E nem a opinião que você tem de você mesmo define a sua realidade. Só a palavra de Deus tem a definição daquilo que é verdade. E se você está em Cristo, essa mesma escolha é sua. Presta atenção, você não foi selado porque você finalmente se tornou alguém digno de ser recebido na presença de Deus. Você não se tornou bom o suficiente. Você foi selado porque Deus graciosamente, porque Deus soberanamente decidiu fazer de você um selo. Uma posse preciosa. Não pelo valor que você tem, mas pelo tanto que Ele te ama. Eu costumo ter alguns desafios com aquelas pessoas que falam assim, ó, você tem um valor, você é valioso muito. O seu valor é o sangue de Jesus Cristo. Olha o tanto que você vale. Você não vale o sangue de Jesus, querido. Deixa eu falar, você não vale isso não. O sangue de Jesus não tem nada a ver com o valor que você tem. O sangue de Jesus tem a ver com o tamanho do pecado que você carrega, com quão terrível sua pecaminosidade era. Não é sobre valor. É sobre a sua depravação, é sobre a sua pecaminosidade. Não é o sangue de Jesus que determina quanto nós valemos. O sangue de Jesus determinou o tamanho do nosso pecado, o tamanho da nossa sujeira. Não é porque nós valemos alguma coisa que Deus pagou um preço. Deus pagou o preço por meio de Jesus, porque Ele resolveu te amar.
Você não precisa se sentir adequado para ser amado. Permita que o amor de Deus trabalhe no seu coração e na sua vida. Não tente se adequar. Tem um escritor, ele escreveu um livro fantástico. O problema é que ele cometeu o pecado e ele hoje deixou o ministério, mas eu gosto muito dos escritos dele, Philip Yancey. Maravilhosa Graça. É um livro fantástico. E ele fala ali ele reverbera um pensamento de Dietrich Bonhoeffer. Quando Dietrich Bonhoeffer ele diz assim, você precisa entender que Deus te ama. Não existe nada que você possa fazer que fará Deus te amar mais. Não existe nada que você possa fazer, não existe esforço seu que você possa fazer que fará Deus te amar mais. E não existe pecado que você cometa que fará Deus te amar menos. Deus é amor, Ele te ama. Queridos, Ageu fecha essa profecia não com um apelo a um esforço renovado. Ageu termina essa profecia e do jeito que a palavra de Deus é bem organizada, não valorizando esforços humanos, achando que esses esforços trarão alguma bênção. Ageu termina falando, ou Deus termina falando através de Ageu que ele age por graça, por misericórdia. Ele convida o povo a se humilhar, a se colocar no verdadeiro lugar. Ele mostra a verdade da graça. Ele busca aqui fazer com que o povo confie menos nos seus esforços e serviços, porque isso não purifica o coração. A purificação não vem de dentro para fora, mas ela vem de fora, vem de Deus, vem do Espírito Santo até nós. Ageu está falando aqui, pare de buscar a Deus pelas bênçãos, pare de fazer a obra de Deus buscando ser abençoado. Entenda que já é bênção você ser chamado filho de Deus. E você é filho, não importa o que você faça. Não é pelo nosso esforço, não é pelo mérito, mas é tão somente pela graça de Deus. É a graça que vem antes do fruto. A graça não vem após, ela vem antes. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas foi Ele que nos deu vida. Gente, começa com Deus. Começa com Deus e você precisa aprender o que graça significa. E esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Eu quero encerrar fazendo algumas reflexões aqui, algumas aplicações. Se você chegou até aqui, querido, carregando um peso, um fardo, de achar que você precisa se limpar antes de servir, você precisa se adequar primeiro, antes de fazer qualquer coisa, eu quero te convidar a recusar essa ilusão. Pare de tentar se adequar. Recuse esse pensamento de achar que porque você leu a Bíblia hoje, leu por ler, isso fez pontos diante de Deus. Tem muita gente que trata a espiritualidade e a devocional como uma espécie de rito. Assim como o macumbeiro faz os negócios de macumba, tem gente que acha que porque eu estou lendo Bíblia e orando, eu vou atrair as coisas de Deus para mim e tal, não sei o quê. Essa dinâmica está errada. A sua devocional é para produzir intimidade, a sua devocional é para te levar para mais perto de Deus. Você lê a Bíblia para conhecer o seu Redentor, o seu Salvador. Você não pode ler Bíblia achando que aquilo vai trazer bênção sobre sua vida no sentido que é um reflexo, né? Porque se você está assim, você está sendo tão espírita quanto qualquer outra pessoa. Só que espírita gospel. Achando que a lei da retribuição é assim, se eu me esforçar e me empenhar para fazer o sacrifício. Tem gente que acha que ler Bíblia é sacrifício. Tanto é que acha que é uma das coisas, é o livro mais vendido e o menos lido. É só... A gente tem condição de ficar scrollando aqui o dia todo, ver as notícias da Copa, sabe quais são a chave e tal, e assim, ler Bíblia... Você já reparou que um sono, uma dificuldade, um negócio... não, tem que fazer o sacrifício de ler a Bíblia. Não, quer dizer, é relacionamento. Bíblia, relacionamento. Oração não é obrigação, é relacionamento.
se torna uma obrigação na perspectiva que eu entendo que eu preciso desse relacionamento com a minha vida. Então a gente tem que parar de achar que nós conseguimos purificar a nossa vida por nós mesmos. Só a graça de Deus purifica o nosso coração para que nós possamos servir a Deus da maneira que Deus quer ser servido. E deixa eu falar uma coisa, se você tem esperado aí, deixa eu estar pronto. Nós estamos começando uma igreja, quer dizer, a aplicação é bem prática para nós aqui. E nós estamos precisando de gente para trabalhar, nós estamos precisando de gente que põe a mão no arado. Não é meia dúzia fazendo para o resto curtir, não. Você é parte dessa igreja. Você precisa colocar sua mão no bolso e entregar o dízimo e a oferta. Você precisa se dispor a servir naquilo que Deus te chamou para servir. Ou servir enquanto não chegue alguém melhor qualificado para servir naquele lugar. Mas até lá, a obra tem que ser feita com quem está aqui. Lembra quando Isaías chegou diante de Deus e deu... a pergunta de Deus, só está Isaías, no ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor sentado no alto sublime trono, está lá, Isaías. Aí está lá assim, Deus e Isaías. Aí Deus faz a pergunta assim, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí Isaías olha para um lado, olha para o outro. A pergunta foi feita para quem? Isaías falou assim, a gente às vezes acha que Isaías, ousadão, corajosão, chegou assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E sabe aquela pergunta assim, só está um menino na casa. Você sai, a casa está arrumada. Você volta, a casa está uma bagunça. Aí você pergunta assim, só está um menino na casa. Quem fez essa bagunça? Não, tem uns meninos que ainda falam na cara de pau, não fui eu. Aquele eis-me aqui de Isaías é o seguinte, eu não tenho opção. Eu não tenho opção. Aí Deus vai falar, o seu ministério é o seguinte, você vai pregar e o povo não vai ouvir, você vai falar, o povo não vai se arrepender, porque eu vou endurecer o ouvido deles, tá? Beleza? Você só vai falar, o resto é comigo. Queridos, nós não precisamos adiar até estar pronto, nós precisamos descansar na bênção de Deus que precede o fruto. Porque Deus não espera você melhorar para começar a abençoar a sua vida, nem te usar. Ele quer a sua obra, Ele quer a sua obediência, mas Ele quer que o seu coração esteja no lugar certo. E você precisa entender isso. Ele vai te abençoar primeiro, Ele já está te abençoando. A mudança vem depois. Mas o serviço tem que acontecer. O que Deus está colocando aqui, Deus organizou as prioridades, agora Deus está organizando os amores internos. Deus está organizando as afeições. Deus está organizando aqui o funcionamento do coração. Porque talvez você possa se sentir pequeno, indigno, carregando o fardo de um passado. Mas deixa eu falar para você, querido, a sua identidade não pode ser definida por ninguém além do Senhor. É Deus quem define quem você é. É Deus quem direciona a sua vida. É Deus quem decide fazer de você um selo, um representante dele. Vai para casa essa semana, mas não levando uma pressão, não carregando um fardo. Vai para casa hoje, entendendo o amor, a graça, o favor, a misericórdia, o agir de Deus na sua vida. Vai para sua casa hoje, querido, se essa mensagem ela fez sentido no seu coração, vai para casa hoje entendendo que Deus resolveu te amar antes de você merecer. Que Deus resolveu te dar amor. Mesmo você sendo o pior dos pecadores, se sentindo o mais inadequado. Mas entenda que você é um escolhido do Senhor. Porque Deus não escolhe os seus servos porque são puros. Ele purifica e sela os servos que Ele escolheu. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Feche seus olhos.